Vamos lá para mais uma mentoria do livro. A gente está nos últimos dois vídeos. Eu vou gravar esse hoje, que a gente vai olhar o Disney, né, nos bastidores da Disney, do Tom Conelan. Então a gente vai estudar hoje os capítulos 10, 11 e 12. Aí o próximo da semana que vem, a gente vai olhar o capítulo 13 e o 14 e o final, que são as ferramentas do líder. E é um livro, né, que ele fala bastante do atendimento, então ele traz umas curiosidades lá da Disney, a forma como eles tocam o dia a dia. E aqui no meu canal do YouTube eu falo sobre negócios mais voltados para e-commerce e também eu tenho essa playlist que é o estudo do livro, que é um formato um pouquinho diferente. O próximo livro que a gente vai estudar é O Mito do Empreendedor, que é um livro que traz muita informação bacana se você quer montar um negócio ou se você tem um negócio. A ideia é a gente conversar, vocês participarem nos comentários, colocarem também a visão que vocês tiveram de cada um dos capítulos. Normalmente eu converso com as pessoas e elas trazem sempre, gostaria de ler mais, eu queria desenvolver o hábito da leitura. E eu acho que é uma forma gostosa assim da gente ler junto, que aí eu vou passando aqui as anotações e ao mesmo tempo você adquire o livro. Eu vou deixar sempre um link da Amazon de afiliado que você vai me ajudar, né? Se você adquirir o livro pelo link. E aí a gente estuda semana a semana, conforme aumentar aqui o acompanhamento dos estudos, a gente pode fazer live, a gente pode fazer outros formatos. Mas bora aqui no capítulo 10 do livro dos bastidores da Disney, é Como Derrubar Paredes com Facilidade. E esse conceito de parede surgiu no outro capítulo, que são departamentos dentro da mesma empresa que às vezes não tem uma comunicação bacana entre eles. E agora, os próximos três capítulos, a Gangue dos Cinco, que a gente viu, eles tiveram uma missão que era percorrer o parque e, com base naquelas lições todas que a gente já estudou, começar a fazer algumas observações. E aí eles anotaram essas observações e aí eles fizeram uma nova reunião e agora eles vão começar a trazer o que eles enxergaram de tudo isso. Então, eu não vou ficar pontuando todos os capítulos, né? A gente vai ver o 10, que é derrubando as paredes com facilidade. A gente vai estudar o capítulo 11, que fala como a Disney escolhe as pessoas certas, que aí vai ser a outra personagem do livro, que vai passar a visão dela. E o último capítulo de hoje vai ser mantendo os melhores clientes, que é o capítulo número 12, que é a Carmen que vai falar. Nesse aqui, que a gente vai ver é o Bill, que é o bancário lá, o banqueiro, né? Não sei como. Acho que é banqueiro, ele deve ser algum executivo lá do banco. Então, ele colocou assim, ó, essa é a parte em que ficamos em pé e falamos das nossas observações e percepções para outros integrantes da gangue. Para falar a verdade, a primeira coisa é algo que observei enquanto eu estava pensando no que iria procurar. Estava sentado em um banco e próximo dali havia um poste em forma de T. O Bill tá falando, né? Em cada um dos braços do T havia uma planta pendurada. Estava admirando a beleza e a aparência saudável daquelas plantas, quando, de repente, elas começaram a ser regadas. Vi que cada braço do T abrigava um pequeno irrigador. Tudo naquela estrutura fora imaginado anteriormente, até os menores detalhes, como a forma simétrica, a economia gerada pelo uso de irrigadores automáticos e assim por diante. Mas esse era apenas um ponto interessante. Então aqui eles vão mais discutir. Ele falou que ele cronometrou, que demorou 11 minutos, para vocês verem, né, o lance do nível de detalhe e as automações que ele tem lá na Disney. E aí o Bill, ele conversou com um membro do elenco, né? Ele estava passando ali na área e aí ele chamou uma pessoa do membro do elenco. E eu vou dar uma resumida, porque eles falaram bastante aqui. Basicamente, o que eu entendi dessa parte é que eles não têm essa sensação de ser nós contra eles, dentro de uma mesma empresa e até mesmo entre departamentos. Porque você tem uma forma de estimular essa estrutura que ela seja mais colaborativa e menos competitiva. Só que eu vou dar a minha visão. Eu vejo que tem empresas que elas se dão bem criando essas competições internas. Eu acho que é muito da cultura da empresa e a cultura da empresa ela se inicia pela cultura das pessoas que estão criando aquele negócio.
Na Disney, eles têm alguns treinamentos, o Traditions, que a gente vai, acho que, ver mais pra frente, que eu anotei uma coisa pra comentar. E eu acho que essa parte de criar esse ambiente mágico, de envolver as pessoas dentro dessa proposta de encantar, né, os clientes, e eles chamam, né, os funcionários de membros do elenco, os clientes de convidado, eu acho que todo esse desenho de cultura organizacional contribui para que não tenha esse atrito. E aí, basicamente, eles falaram isso, que ela trabalha já há 7 anos, que ela continua motivada, né? Aquele membro do elenco, e que ela tinha um amigo que sempre que precisava de alguma ajuda, ele estava ali para ajudar. E aí também, na outra parte aqui, eu anotei falando que o Bill comentou que ele estava na bilheteria de entrada, aí ele viu a pessoa que trabalhava na catraca, chegou uma moça para entrar no parque, e aí a atendente falou, bem-vinda de volta, Mary. E aí o Bill achou aquilo estranho, né? A Mary ficou surpresa, né? Porque, pô, como é que ela sabe primeiro o meu nome? E como é que ela sabe que eu já estive aqui no parque, né? E aí depois o Bill volta para conversar com essa pessoa, né? Com essa pessoa que trabalha ali na área. E aí desenrola o seguinte raciocínio aqui. Que a Mary, ela estava usando um brinco e o brinco estava com o nome dela. Até aí, legal. Eu acho que isso também é um aprendizado importante para vocês. Eu vou compartilhar algo até que eu faço. Eu gosto de perguntar o nome das pessoas. Óbvio que eu não consigo guardar tudo, mas eu tenho um grupo no WhatsApp, só eu. Então você pode pegar uma pessoa, criar um grupo e depois excluir aquela pessoa para você ter várias listas no seu WhatsApp. E aí eu tenho um grupo de nomes, ó. E aí eu vou colocando o nome aqui. Então, às vezes é uma pessoa que nem aqui eu faço o treino lá no funcional que eu vou, e um dia a moça que me atende perguntou o meu nome, e aí eu perguntei o nome dela. Só que aí o que eu já fiz? Eu virei, fui lá, desci pro treino e já anotei o nome dela aqui. Então tá aqui, ó, estacionamento 381, né, que é o nome do lugar, Karen. E aí eu lembro da feição dela, eu ainda não reencontrei. Mas aí a próxima vez eu falo, Karen, tudo bem? Como que você tá, né? E já aconteceu também comigo, nessas de anotar, eu fui num restaurante que eu vou com certa frequência e eu chamei a pessoa pelo nome e ela falou, nossa, né? Ela ficou surpresa. Então, assim, esse lance aqui, o que ela quer falar? Que você saber o nome das pessoas é algo que eu considero muito importante, e a atenção aos detalhes, que ela viu o brinco. Aí eles falaram que a atendente aqui, que ela sabe, ó, eu vou ler aqui, vai. O Bill perguntou, né? É verdade, confirmou ela, mas como que aquela moça sabia que já havia visitado a Disney anteriormente? Já fazia 1 ano desde a sua última visita. Aí dei meia volta e perguntei à bilheteira. Simples, disse ela. Ela havia anotado os brincos e também sabia que 70% dos convidados retornam, aumentando as chances de que Mary também o fizesse. Então aqui, resumindo a história, ela meio que usou a intuição dela. Ela assumiu que a pessoa estava retornando. E aí essas histórias, né, eu sou muito, já fui mais, né, crítico assim, quando eu lia, não saía aceitando tudo que estava no livro, porque a pessoa quer vender livro, né? Então, independente disso de fato ter acontecido ou não, eu acho que é legal abstrair a lição. A lição é você prestar atenção, né, você conseguir ter essa agressividade, né, da gentileza, que está até marcado aqui, ó, a cordialidade agressiva e a atenção aos detalhes, que são valores lá da Disney. E aí aqui eu também circulei uma outra parte que eles estão conversando, ó. Deixe-me contar o caso de outro membro do elenco que conheci. Eu estava conversando com ele quando um casal com 3 filhos apareceu e perguntou a que horas começava a parada das 15 horas. Fiquei pensando, será que existe pergunta mais idiota? A reação do membro do elenco me surpreendeu. E tenho de admitir, me humilhou. Ele sorriu para a pessoa e disse, bem, a parada começa pontualmente e vocês devem chegar por volta das 14h30 para conseguir um bom lugar. O casal agradeceu e saiu caminhando. Ao pensar no caso, eu percebi que ele não respondeu a pergunta que fizeram. Fez algo ainda melhor. Respondeu a pergunta que não fora formulada. Aquilo que eles realmente queriam saber. E aqui é muito legal, porque você vê, o Bill, ele falou, pô, é óbvio, né? Que horas que começa a parada das 3? Às 3, né? Não precisa tirar nenhuma outra conclusão da pergunta. Mas quando a gente tá lá no parque,
O que aquela família queria saber? Quanto tempo antes precisa chegar para conseguir acompanhar? E aí a pessoa ali, em vez de dar uma resposta, né, óbvia ou às vezes até irônica ou atravessada, a pessoa foi super gentil e entendeu, né, o que a pessoa queria realmente saber. E aí eu gravei de novo, grifei aqui uma outra passagem que ele fala. Ó, gostei de seus exemplos de atenção aos detalhes e mostrar entusiasmo. E você foi bastante sincero no que tange às deficiências profissionais de cada um de nós. Mas a julgar por aquilo que vejo, creio que você se subestima. Agora, você teve ideias específicas para a aplicação dessas constatações em seu banco? Então, o Mort, que é o personagem que está conduzindo essas pessoas nesse treinamento, perguntou para o Bill o que você vai fazer de prático de tudo isso que você anotou. Aí o Bill respondeu, né? Bem, como eu já disse, primeiro eu vou usar a ideia da Judy, o prêmio Hadar O'Reilly. Depois vou visitar novamente a cliente que não se sentia como cliente do banco. Vou lhe pedir que participe de uma reunião com alguns de nossos executivos, inclusive representantes das áreas com quem ela trata. É muito valioso ouvir certas coisas diretamente do cliente. Eu vou pedir para que ela seja sincera e perguntarei: o que foi o que aconteceu? O que teria impedido o problema de acontecer? Como deveríamos fazer no futuro? Depois, eu vou pôr em prática aquilo que ela sugerir. Temos pesquisas sobre satisfação de clientes e em muitas áreas, mas pessoas como essa mulher são um ponto de escuta negligenciado que deveríamos explorar, e vamos explorá-la. Vou procurar outros clientes como ela. Quanto mais pontos de escuta, melhor. Menos pesquisa e mais escuta. Também me senti inspirado pela importância do Tradições e pelos nomes das lojas na Main Street. A maioria de nossos funcionários não pensa em tradição, sequer tem consciência das nossas raízes. Quero encontrar um modo de embutir mais tradições no treinamento que damos aos funcionários, se possível com um toque de humor. Então vamos pegar por partes aqui. A primeira que eles falaram, né, que vou pegar a ideia da Judy para fazer o prêmio Hadar O'Reilly, é aquele caso do brinco. Não, é o caso da pessoa ter perguntado da parada das 3 e a pessoa ter respondido que era bom chegar com antecedência. Então, esse Hadar O'Reilly aqui tem uma historinha que fala que nada mais é que você antecipar as situações. E aí você premiar as pessoas que trabalham na sua empresa quando elas realizarem esse tipo de situação. E essa cliente que ele mencionou, ele fala lá atrás, que era uma cliente do banco já, e ela se sentia mais como uma correntista e não como uma cliente. Então ela não se sentia parte ali da empresa, ouvida, e aí ele pensou em trazer ela para uma das reuniões e entender ali como que eles poderiam resolver alguns dos problemas na ótica do cliente e fazer isso várias vezes com outros clientes. Eu acho isso interessante, aí cada um vai ter que ver uma abordagem de como que você vai aplicar isso no seu negócio, no meu negócio, né? Porque realmente o cliente ele tem uma perspectiva única no processo com a sua empresa, na compra, no atendimento, no pós-atendimento. E aí, se você conseguir trazer alguns clientes que tenham essa predisposição a te ajudar a melhorar a sua empresa, é o que ele comentou aqui. Uma das lições lá atrás, a gente estudou sobre os pontos de escuta, e são formas de você ter vários pontos de escuta, às vezes, dependendo do tipo de negócio, em estados diferentes. Então, acho que é interessante. E aí, a última anotação desse capítulo que eu fiz, que ele fala aqui, ó. Se você quer elevar o nível do seu negócio, não pode fazê-lo sozinho. Não importa quem teve as ideias e de onde se originaram. O importante é que sejam usadas. Vamos atrás disso. E aqui também eu marquei o Mastermind, que você pode organizar, que é um grupo de pessoas que elas estão alinhadas ali pelo mesmo objetivo e vocês vão colaborar, trocar informação, trocar ideias, né? Aí tem um outro capítulo, né? Como que a Disney escolhe as pessoas certas. E aí a Judy, né, nessa missão dela de passear pelas áreas da Disney e entender aquilo que eles estudaram, ela se candidatou para uma vaga na Disney. E aí ela pediu informação para a pessoa que era a membro do elenco ali. E ali já começa uma narrativa contando para nós esse ponto de tomar um cuidado até com as coisas pequenas. Então ela vai falar
ela perguntou para a pessoa como é que faz para conseguir trabalhar, e aí a pessoa fez, né, a indicação com os 2 dedos assim apontando, falando para ela ir lá no Central Casting, que era o local onde que faz a seleção. E aí já tem a história, é bem conhecida, né, que eles apontam com 2 dedos, porque em algumas culturas um dedo só é ofensivo, e aqui também falou que os 2 dedos facilita a orientação para manter o braço reto. Enfim, aí eu acho que essa parte de um dedo só, né, apontando parecer ofensivo em algumas culturas, legal demais, né? E isso vai mostrando essa questão que eles sempre frisam, né, dos detalhes, do cuidado. E aí ela foi fazer a aplicação dela. Aí tá escrito aqui, ó, outro exemplo de como tudo mostra entusiasmo. A primeira coisa que eu notei quando ela chegou nesse local aí no Central Casting foi uma maçaneta de latão na forma de uma cabeça de taturana retirada de Alice no País das Maravilhas. Tive a mesma sensação de quando era garotinha e assistia ao desenho animado pela primeira vez. E aí eu marquei aqui só pra gente pensar, né, que às vezes eles têm o marketing externo e eles têm muito marketing interno. Então esse detalhe, né, essa atenção aos detalhes, eles quiseram mostrar que não é só pro convidado, né, pro membro do elenco também faz parte. E aí também foi um texto grande aqui, eu vou resumir, que eu achei importante. Quando ela foi fazer essa aplicação, a primeira coisa ela viu um vídeo. E no vídeo já mostrava mais ou menos a cultura de como que a Disney fazia as coisas. E aí eu só escrevi uma palavra aqui, ó, que é o filtro. Então, tanto para os recrutadores não perderem tempo e nem para as pessoas, depois que a pessoa vê aquele material, até fala aqui que várias pessoas saíram porque não se identificaram com aquela proposta. E isso é positivo, né? Tanto para a empresa quanto para quem quer se candidatar para a empresa, para já saber como que é a regra do jogo. Aí aqui eu grifei. Ó, o passo seguinte foi uma apresentação sobre benefícios. O entrevistador estava prestes a fazer uma pausa e por isso ofereceu-se para ficar comigo, explicando o processo. Eis o que ele me contou. No final da entrevista podem acontecer uma dessas 3 coisas. A primeira delas é você receber uma oferta. A segunda, dizem-lhe que você não é um candidato muito forte no momento e relacionam os motivos. A terceira, dizem-lhe que você é um candidato bastante forte, mas que não há cargos em aberto no momento e que podem chamá-lo no futuro. Os entrevistadores, eles fazem um rodízio em um período que varia de 9 a 12 meses. E juntos eles entrevistam 75 mil pessoas por ano. Depois vem o treinamento. O primeiro é o Tradições, que a gente falou lá atrás, né? E que todos nós conhecemos. Mas isso é apenas o começo. Depois dele, o treinamento que você recebe depende da área para a qual você vai. Se de hotéis, parques, etc. Um treinamento mais especializado. Depois, os novos membros do elenco recebem de 3 a 5 dias de treinamento individual, após o que passam por uma verificação final. Nesse ponto, o treinador decide se o novo membro do elenco necessita ou não de mais treinamentos antes de ir para o palco. A última coisa que querem é alguém no palco antes da hora. E aí aqui eu só também marquei que isso aqui é um alinhamento, é um onboarding. Então, tanto se você estiver contratando um prestador de serviço, é importante você deixar muito claro o que você espera daquela prestação de serviço, quais são os prazos, quais são os recursos, qual é a qualidade de trabalho que você quer. E se você estiver contratando alguém, também tentar fazer um processo para aquela pessoa aterrissar melhor no teu negócio, porque aqui também está escrito, ó, empresas que incentivam o crescimento de seus funcionários têm maiores lucros. Empresas que desestimulam seus funcionários reduzem suas chances de lucro. E aqui está mais uma parte que eu grifei, que fala assim, ó, é verdade, admitiu Mort, mas também é crítico. Para cada $100 de remuneração, as empresas de nível internacional investem 5 ou 6 dólares em treinamento. Então aqui o que eles quiseram dizer é que o treinamento é muito importante. Mas aí vai de cada realidade. Às vezes a gente acha, mas isso é fácil porque é a Disney. Não. Dentro do nosso negócio, mesmo que você tenha uma pequena empresa, você consegue fazer uma apresentação da história da sua empresa, como que vocês criaram um negócio, quais são os próximos passos que vocês imaginam, quais são os valores ali que permeiam aquela estrutura da empresa.
Então você pode também pegar todo esse conhecimento e aplicar para a tua realidade. Deixa eu ver. Aí aqui, ó, também tem uma parte grifada que ela fala que tem desde curso para você aprender a fazer seu currículo, curso para sua autopromoção, para você conseguir tanto uma referência de uma pessoa superior a você, né, de cargo, de hierarquia, quanto também, se você quiser fazer transferência, eles falam um curso chamado Wish Upon a Star, Peça uma Estrela, que é uma aula sobre motivação. Aí ali fala da história da Disney, sobre os seus sonhos, como os seus sonhos são importantes. Então eles estão constantemente reciclando em termos de treinamento para que as pessoas estejam motivadas. O que eu vejo estudando esse livro, já tendo ido para lá algumas vezes, é que realmente existe uma cultura muito forte. E não é todo mundo que vai se adaptar a essa cultura. Por isso que tem um do Jim Collins, que é aquela Feitas para Durar. Nesse livro, inclusive se você já assistiu, já leu, né? Coloca aqui nos comentários o que você achou. Eu achei um livro bacana. Ele vai mostrando que como que essas empresas que elas ficam bastante tempo no mercado, elas têm essa cultura muito forte. Aí uma cultura muito forte, é natural que boa parte das pessoas elas não vão se adaptar, né? E aí quem se adaptar tende a ficar com bastante tempo ali na empresa. E aí uma outra dica que deu para pegar aqui é assim, nessa parte de recrutando as pessoas certas. Ela falou que ela estava comentando que na empresa dela tem as pessoas que trabalham no atendimento ao cliente. E ela sempre fez a entrevista presencial. Só que não adianta nada a pessoa performar bem no presencial e não performar bem naquela função que ela vai executar, que é o atendimento. E aí ela falou, bem, há pessoas que causam boa impressão quando são vistas, mas nem tanto quanto quando falam ao telefone. Então, o que ela vai fazer? A primeira entrevista dela vai ser através do telefone. Aí eu anotei aqui, ó, para cada contratação, pense na perspectiva do cliente. Então, o que aquela pessoa vai fazer? Seja para um cliente externo ou para o cliente interno da tua empresa. E aí você modelar para você achar aquela pessoa que vai ter fit com aquela vaga. E ali também uma outra dica que eu achei muito incrível. Eles estão numa outra conversa e falou assim que quando alguém lhe presta um bom serviço, isso já deve ter acontecido várias vezes com vocês, num restaurante, num supermercado, lavanderia, qualquer lugar que você for bem atendido, o amigo dele, né, no caso aqui, fala que ele dá um cartão para aquela pessoa e fala, olha, eu tenho uma empresa, se um dia você tiver à procura de uma oportunidade, me telefona, liga para mim. Isso é incrível, porque quantas vezes a gente já não é surpreendido por um atendimento muito diferenciado e aí você poderia ter aquela pessoa, talvez, né, colaborando ali para o teu projeto, para o teu sonho. E aí no capítulo 12, eles ficaram martelando bastante essas questões, assim, tudo mostra entusiasmo, agressivamente gentil, tendo essa perspectiva do cliente, que são todas as lições que a gente estudou ao longo dos outros capítulos, só que agora em forma aplicada. E aí aqui, ó, mantendo os melhores clientes. A Carmen, ela foi lá no Hall of Presidents, que a gente viu que é aquela atração. E aí a gente também tinha visto que a costura era feita na roupa dos presidentes com o tipo de ponto correspondente à época. E aí aqui ela vai muito além, assim. Ela falou que conversou com uma pessoa e a pessoa foi mostrando os detalhes. Eu nem sabia que, acho que é a cadeira de George Washington, por exemplo. É uma reprodução exata da cadeira na qual ele se sentou durante a Convenção Constitucional em 1787. Mais do que isso, porém, gostei de Franklin D. Roosevelt. Acho que todos sabem que ele teve paralisia e usava aparelho nas pernas, mas muita gente não costuma pensar nisso. Naquela atração, ele está sentado em uma cadeira. Se você levantar a barra da calça, verá que ele está usando um aparelho completo. E aqui é justamente assim, você quer criar um mito, né, algo lendário, né, um legado dentro do teu projeto, da tua empresa, são as histórias que eles reforçam nesse treinamento de tradições. Se uma pessoa está chegando para trabalhar e aí ela duvida, ela vai lá, olha e vê aquele carinho, aquele cuidado todo que foi investido, ela vai ter um comportamento diferente na empresa. Por isso que é importante, às vezes, que nem no nosso negócio, a gente fez tudo, eu, a Thaís, no começo era o Guilherme, a Laís,
e a gente carregava a ração nas costas, subia e descia toneladas de ração. Hoje, quando alguém vem trabalhar, já encontra uma estrutura pronta. Então, é importante mostrar todo esse esforço que foi realizado antes para a pessoa saber valorizar as oportunidades que ela está recebendo naquele momento ali. E aí, uma outra exemplo de atenção ao detalhe, tem a Haunted Mansion, que é uma atração lá dos fantasmas. E achei bonitinho, porque eles falaram que as lápides tem um quintal ali, uma área externa, fora todos os detalhes lá da construção da mansão, de um pó especial que os fantasmas usam. Isso tudo é muito interessante. Mas o que eu achei mais interessante é que as lápides que ficam nessa parte externa tem o nome dos imagineiros, né? Imaginheiros, que é imaginação com engenharia, que trabalharam no projeto. Então, olha também, é uma forma de você eternizar ali aquela menção, aquela premiação. Tá me faltando a palavra, não é isso. Seria o reconhecimento, né? Você eternizar o reconhecimento das pessoas que trabalharam naquele projeto. E aí vira o quê? Vira história, né? Vira tradição, vira cultura. Aí aqui no final, né? Marquei aqui em termos de participação da clientela, mais importante você conquistar os clientes. Aí aqui é uma frase, né? É mais importante você conquistar os clientes que contam do que contar os clientes que conquistou. E aí aquele foco muito grande no atendimento ao cliente que eles trazem, desde dos detalhes. Acho que tudo esse livro aqui, ele se resume num livro de atendimento ao cliente, de excelência. Eu já fiz um treinamento, né, da Disney, chamava Magia da Excelência, do Marucho, maravilhoso treinamento. E ele traz várias dessas histórias também, não sei se é exatamente desse livro ou de outros livros da Disney, porque eles são uma referência em atendimento. O que eu falei, eu já tive a oportunidade de ir para lá. Num dos primeiros livros ali do estudo, eu comentei com vocês que eu comprei o ingresso errado, né? Que eu tinha comprado o ingresso da Califórnia e fui pro parque lá de Orlando. Que a minha experiência naquele momento não foi essa, nossa, como eles são incríveis, resolveram todos os meus problemas. Não. O cara, na hora que eu cheguei no estacionamento, foi super difícil. Aí depois eu fui lá para o Guest Relation, a pessoa falou, você teve? Eu falei, eu comprei errado, tudo mais. Ela falou, tá aqui o número, liga lá. E eu acho, né, você pensando que a pessoa ia falar, você comprou errado, deixa eu ligar lá para tentar resolver para você. Não foi, ela anotou lá, falou, liga lá, se vira, né? Enfim, era a minha primeira visita, eu tava com o broche de First Visitor. Mas eu acho que independente disso, é pra gente refletir juntos, né? Como que a gente pode aplicar isso na prática? E eles trouxeram várias ideias aqui nessa nosso estudo de hoje, que possivelmente é um dos mais longos aí, com meia hora. No próximo vídeo a gente vai finalizar o capítulo 13, e aí a gente vai entrar acho que é 13 e 14, né? Deixa eu ver se eles dividiram. Tem 2 capítulos, 13 e 14, e o último, ferramentas do líder. Aí, ele vai detalhar como que a gente pode aplicar isso dentro da rotina da nossa empresa em todas as lições. É um capítulo bem prático, bem especial de se fazer. Fechado, minha gente? Agora, encerrando o vídeo, eu vou deixar na playlist que vai estar desse lado aqui, deixa eu ver, desse lado, ó. Vai estar desse lado, para vocês verem os outros estudos do livro ou para vocês verem os vídeos que eu faço de e-commerce. Então tá ou na playlist aqui de referência ou aqui na descrição. Eu faço aulas voltadas para negócios digitais, e-commerce e também esses estudos de livro com vocês. Deixa um like se você curtiu, um dislike se você não gostou. Quero saber, você já leu esse livro? O que você achou? Quais foram as suas experiências? Você já foi lá na Disney confrontar as coisas que estão aqui? Eu já fui. Tem coisas que eu vi lá que faz todo sentido. Tem coisas que eu acho que não faz tanto sentido. Mas o mais importante é a gente gerar um aprendizado, um conhecimento válido aqui com o nosso tempo. Fechado? Semana que vem, então, a gente fecha o estudo desse livro para a gente iniciar o próximo livro, que vai ser O Mito do Empreendedor. A gente se vê, então, na próxima semana.